Que o Senhor Deus abra bem os nossos corações para recebermos a sua palavra. Olá, seja bem-vindo. Aqui estudamos a Bíblia e vamos seguir, né? Estamos lá em Atos capítulo 7, discurso de Estevão. Se você chegou agora, volte e revise, porque nós estamos seguindo, né? Estevão está revisando a história de Israel e com isso ele está se defendendo da acusação falsa de blasfemar contra a lei e de dizer que Jesus ia derrubar o templo, né? Ele está seguindo e no ponto que nós estamos, ele está mostrando para eles que o sumo sacerdote Arão fez um bezerro de ouro para o povo adorar. E o povo resolveu adorar esse Deus. Verso 42, capítulo 7. Mas Deus afastou-se deles. Eles escolheram não estar com Deus, Deus se afastou. Está vendo como Deus é gentil? Ele não pega ninguém na marra. Não quer andar com Deus? A escolha é sua. Deus se afastou e os entregou. Entregou o que eles queriam. A adoração dos astros, né? Foram adorar lá as estrelas e olhar para aquelas criaturas de Deus, né? Criações de Deus lá, objetos celestes, e chamar aquilo de Deus. Conforme foi escrito no livro dos profetas. Aqui Estevão está citando histórias antigas, né? Escritas, conhecidas por Israel. Até está citando aqui Amós, né? Foi a mim, isso é o profeta falando em nome de Deus, né? Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ou nação de Israel? Foi a mim? Pergunta o Senhor Deus. Em vez disso, vocês levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Não ficou só no bezerro não, tá? Eles se entregaram a todo tipo de prostituição espiritual. Prostituição no sentido literal, porque esses ritos envolviam prostituição religiosa, é uma coisa que a gente hoje não conhece essa ideia, né? Mas nesses ritos tinham pessoas que se prostituíam. E a ideia é a seguinte, você paga um dinheiro para fazer sexo com aquela pessoa, e aí quando aquela pessoa tiver sexo com você, é como se você estivesse tendo sexo com aquele deus. Isso era prostituição ritual. Aconteceu na antiguidade, até na época dos apóstolos aqui, acontecia muito no mundo grego ainda. E prosseguiu ainda por muitos lugares, né? E Deus está falando assim, vocês adoraram a mim no deserto? Não. Vocês fizeram foi o santuário de Moloque. Moloque era uma divindade lá, local, né, daquela região de Canaã, e que entre os ritos em honra a esse Deus envolvia o sacrifício de criança. Eles pegavam bebezinhos e queimavam esses bebezinhos vivos em honra a esse demônio, né? E também tinha a estrela do seu Deus Renfã, uma outra divindade local, lá, como sempre, né, falsos deuses, e que envolvia também esses cultos pagãos. Ídolos que vocês fizeram para adorar. Eles faziam as estátuas, eles faziam os bonequinhos e chamavam de Deus. Portanto, eu os enviarei para o exílio para além da Babilônia. Isso aqui foi a profecia que foi dada para eles, né, numa época que eles continuavam. Passou a época do deserto, chegaram em Canaã, se estabeleceram e continuou sendo... a idolatria é uma coisa forte. E Deus mandava profeta, eles matavam profeta, Deus mandava outro, matavam outro. E um dia Deus falou assim, para corrigir vocês, para curar vocês dessa idolatria, eu vou tirar vocês dessa terra. Vocês vão para além da Babilônia, vão para muito longe. E aqui está Estevão falando, né? E o Sinédrio ali ouvindo, todo mundo muito orgulhoso daquela terra de Israel, daquele santuário, da lei. E Estevão está explicando. Vocês estão vendo como é que o nosso povo tem tratado o nosso Deus historicamente? É assim. E no deserto, ainda na época lá de Moisés, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança. Era uma tenda, tá? Tabernáculo quer dizer tenda. Era a tenda da aliança. A aliança é esse contrato entre Deus e os homens, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés. Eles tinham lá escondido a barraquinha lá do Moloque deles, né? Mas eles tinham lá no meio o santuário feito conforme a ordem que Deus deu a Moisés. Deus deu o modelo, Moisés mandou construir, o pessoal lá que era habilidoso fez esse tabernáculo e estavam lá. E receberam o tabernáculo, né? E os antepassados, então, do povo de Israel, depois da geração de Moisés, sob a liderança de Josué, quando eles tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles, eles entraram em Israel. Então, vieram com Moisés, e aí Josué completou a jornada. Entraram na terra de Israel, né? Outrora conhecida como terra de Canaã. Talvez você se pergunte
Por que eu aqui, quando eu estou citando esses textos sagrados, eu não uso o termo contemporâneo Palestina? Por que eu não uso? Porque na interpretação bíblica, um erro comum que eu tento evitar chama-se anacronismo. É quando a gente pega coisas de uma época e põe em outra época. Nessa época, o termo Palestina não existia. Tá? Esse termo foi usado pelos romanos depois do ano 70, numa tentativa de apagar o nome de Israel. E Palestina seria, na verdade, Falestina, tá? Era o P, o PH, né? Enfim, uma fonética de F, que seria terra dos filisteus. Então, a Palestina, o termo Palestina quer dizer terra dos filisteus. Só que esse termo só foi usado depois do ano 70 como uma tentativa de dizer assim, ó, não, aquilo lá não é terra de Israel, é a terra dos filisteus, esquece Israel. Foi isso. Por isso que eu não uso o termo Palestina e não acho adequado você falar em Palestina nos tempos de Jesus. Tem até um mapa, né? A Palestina nos tempos de Jesus, mas nos tempos de Jesus não era Palestina. Era Israel sob domínio romano. Né? Aquele nome Palestina vem mais tarde, né? Então, é por isso que eu uso os termos, eu procuro usar os termos de época. Canaã, Israel, né? E entraram então, com Josué, entraram naquela região e Deus expulsou aquelas nações que estavam lá. Deus expulsou diante deles. Só para você saber, essas nações, elas vinham fazendo ritos demoníacos naquela terra e Deus então expulsa eles para purificar a terra e usa Israel para fazer isso. Né? Entrega para Israel aquela terra e fala assim, olha, esses cultos demoníacos têm que acabar. E quando eu falo demoníaco, gente, é o que você, tudo isso que você conseguir imaginar de perverso do que eu falei de sacrifício de criança para baixo, tá? E esse tabernáculo, tá? Essa tenda que eles vieram lá pelo deserto, ela foi usada, ela permaneceu como sendo o centro de adoração de Israel até a época de Davi. Veja que Estevão está ali falando na reunião do Sinédrio, né? O templo está ali, o templo de Israel, e ele está recapitulando, olha, nem sempre teve esse templo aqui, né? Vocês estão apegados a essa casa de pedra? Deus se manifestou um tempão, sem ter nada. Depois teve uma barraca, tá? E essa barraca continuou sendo o local até a época do rei Davi. E aí, Davi, ele pediu, né? Ele encontrou graça diante de Deus, ele pediu que Deus permitisse que ele fizesse uma casa para Deus. Davi queria fazer uma casa, um prédio, um palácio, né? Um templo para Deus. Foi esse o pedido de Davi. Mas quem fez a casa foi Salomão, filho de Davi. Não foi Davi. Tem toda uma história também. Estevão está sendo rápido aqui e eu vou junto com Estevão. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Foi feita uma casa para honrar Deus, mas Deus não mora nessa casa. Deus não morava no templo, Deus não morava no tabernáculo. Como diz o profeta. O profeta está falando como se fosse Deus se expressando, né? O céu é meu trono, a terra é o estrado onde eu apoio meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Ainda que Deus aceitasse essa proposta de Davi, né? Davi queria honrar a Deus. Deus entendeu o coração de Davi, né? Davi queria fazer uma coisa legal. E Deus permitiu que Davi juntasse o material e que Salomão construísse. Mas mesmo assim Deus falou, não, legal, né? Mas vocês acham que eu moro numa casa feita por mãos humanas? Eu tenho tudo, né? E tudo foi criação minha. Tudo foi eu que fiz. Né? Deus fez a casa, que é o universo, né? E aí Estevão, ele conclui a sua revisão histórica. Ele mostra que ele não tem nenhuma objeção, nenhuma blasfêmia contra a lei de Moisés. Ele fez toda a revisão da história aqui e mostrou claramente que Moisés foi enviado por Deus. Ele mostra que o foco dele está errado, porque Deus se revelou e interagiu com o ser humano fora de Israel e fora do templo. E ele mostra que o templo, dentro da história do povo de Deus, era uma coisa recente, dentro de toda essa caminhada do povo de Deus. Ele mostra isso, estão apegados ali àquelas pedras, né? E dizendo, olha, estão acusando aí o que você falou, que o seu mestre vai derrubar isso aqui. Estevão não está nem preocupado com aquelas pedras.
Ele está preocupado com a adoração ao Senhor, Deus verdadeiro. E ele fala assim para eles, né? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Essa frase aqui é uma variante de frases que foram ditas por profetas ao longo da história de Israel. Ele não está trazendo nenhuma novidade, tá? Vocês são iguais aos seus antepassados. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ele está explicando, ele contou a história de Israel, a história da idolatria, inclusive, a história da desobediência, e falou assim: vocês aí, vocês são a mesma coisa. Vocês são herdeiros mesmo dos seus antepassados. Qual dos profetas? Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram todos aqueles profetas que fizeram o quê? Eles previram a vinda do justo, o justo, Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Eles acusaram Estevão de blasfemar contra a lei. E Estevão explica toda a história e fala assim: vocês são desobedientes à lei. Vocês mataram um homem inocente contra a lei. Se vocês obedecessem essa lei que tanto prezam, não matariam o justo. Os antepassados de vocês, dos quais vocês se orgulham, mataram os profetas que disseram que o Messias viria. E quando veio o Messias, vocês mataram o Messias. Vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que têm a lei, mas não obedecem à lei. E tudo que ele falou era verdade. E eles sabiam que era verdade. Eles de fato fizeram essas coisas. Nesse momento, o pessoal ficou furioso contra Estevão e eles rangiam os dentes, aquela coisa de raiva. Só que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão não estava ali para briga. Ele falou a verdade. Eles estavam com raiva. A raiva não ia contaminar Estevão. Lembre que o pior mal que o mal pode fazer em você é tornar você mal. Não é de matar. É tornar você mal. E Estevão não aceitou. Não aceitou entrar naquela briga e ser malvado como eles. Não. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele queria mais era Deus. Ele estava ali anunciando a verdade para que eles se convertessem. Para isso. E ele levantou os olhos para o céu. E Estevão, ele viu algo que é assim, é sem par, né? Ele viu a glória de Deus. Ele viu Jesus em pé à direita de Deus. É interessante porque Jesus, ele é mostrado pra gente, normalmente, sentado à direita do Pai. Sentado. E Estevão olha para cima e ele vê a glória de Deus. E ele vê Jesus em pé. E a gente sabe, né? Quando alguém se põe de pé, normalmente é porque está observando algo, está para fazer algo, está aguardando algo. E a gente não tem explicação exata aqui de por que Jesus estava em pé nesse momento. Mas algo de muito importante estava para acontecer ali. Muito, muito importante. Estevão, ele é uma das grandes testemunhas fiéis de Jesus, que imita a conduta de Jesus até a morte. E ele falou: eu vejo os céus abertos. Ele não conseguiu se conter, ele estava ali cheio de ódio e tal. Ele olhou, viu aquilo e falou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E eles sabiam que o Filho do Homem era Jesus. Era essa expressão que Jesus usava. E nesse momento eles taparam os ouvidos. Os homens estavam com tanto ódio no coração que eles não queriam nem ouvir. Então eles botaram as mãos nos ouvidos ali. A gente não quer nem ouvir o que estava sendo dito. Taparam os ouvidos. E dando fortes gritos, eles se lançaram todos juntos contra ele. Então, Estevão dá um testemunho do que ele vê, eles tapam os ouvidos, começam a gritar, tipo assim, para não ouvir, e todo mundo se joga em cima de Estevão. Arrastaram Estevão para fora da cidade, saíram puxando o homem como se fosse um saco. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. O costume desses apedrejamentos assim de turba, né, que eles tinham, tem relatos históricos disso, tá? Era procurar um lugar como se fosse um barranco, alguma coisa, jogar a pessoa ali para baixo e lá de cima lançar as pedras, para que com a força da gravidade o impacto fosse maior. E aí começaram a matar Estevão por apedrejamento, a morte terrível. E as testemunhas disso, porque imagina, para executar alguém dentro da lógica e da lei de Israel, tem que ter as testemunhas, né?
E a lei falava que quando fossem executar alguém por blasfêmia, por exemplo, as testemunhas tinham que ser os primeiros a apedrejar. E não dava para ser assim, eu vou lá testemunhar e deixa que o carrasco faça. Não, você testemunhou, você é o primeiro. Para evitar o falso testemunho, né? E as testemunhas fizeram o quê? Eles, como foram lá e aquilo, né, era uma coisa física, matar alguém por apedrejamento, tiraram os mantos e teve alguém que foi cuidar desses mantos, né? Alguém que participou ali. Um jovem chamado Saulo. Guarde esse nome, Saulo. Esse nome Deus usou muito. Muito, muito, muito. A gente vai voltar muito para esse nome ainda. Saulo é o mesmo nome Saul do hebraico, tá? Saulo aqui é a forma mais contemporânea aqui dessa época. E enquanto eles apedrejavam Estevão estava lá tomando pedrada e morrendo, né? Já osso quebrado, sangue, hemorragia. Nesse ponto, olha como Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele imita Jesus Cristo até na hora da morte dele. Ele fala, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lembra de Jesus na cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aqui Estevão viu Jesus e falou, Senhor, recebe o meu espírito. E ele caiu de joelhos, já morrendo, e ele deu um grito. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Aquelas pessoas estavam ali cometendo assassinato, mataram o mestre dele, e ele, imitando o mestre Jesus, pede assim, Senhor, não cobre isso deles. Ele está pedindo por aquelas pessoas ainda que eles sejam salvos. E Saulo estava ali. Saulo era um deles. E Estevão orou por aqueles todos, inclusive Saulo. E tendo dito isso, adormeceu. Adormeceu é um eufemismo, né, figura de linguagem, para dizer que ele morreu. As últimas palavras desse homem santo foram, Senhor, não consideres os pecados. Não considere eles culpados desse pecado. A última coisa que esse homem disse diante da morte, uma morte por apedrejamento, né, o martírio, Senhor, não considere eles culpados por esse pecado. É uma baita maneira de seguir a Jesus, né, até o final. E aqui eu vou lhe dar só o primeiro verso do próximo capítulo, capítulo 8, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Saulo consentiu, Saulo concordou. Saulo deu a sua palavra também, né, para que Estevão fosse morto. E Estevão orou também por Saulo, ele orou por todos que estavam ali. E Estevão termina a sua vida com um testemunho poderosíssimo, né? Ele revisa a história de Israel, cheio do Espírito Santo, ele vê a Deus, ele testemunha de Jesus Cristo lá, eles vão assassiná-lo e ele, enquanto morre, pede por aquelas pessoas, ele ora por eles e entrega então as suas últimas palavras e com isso adormece. Louvado seja Deus por sua palavra e eu faço a minha oração e convido você a orar isso também, que Deus nos conceda a gente ser mais assim, né? Ser mais imitador de Cristo, ser mais bom exemplo, se inspirar em gente como Estevão e falar assim, eu quero esse caminho de vida, não quero um caminho de ódio, quero um caminho de vida. Deus abençoe sua busca e vamos seguir nessa busca juntos. Até lá.